Você está ouvindo o Corre com Rose Rosendo, Economia e Negócio. Ao quadro O Corre da Semana, um giro de notícias sobre o nosso cenário econômico. E você também, cara ouvinte, pode participar do nosso programa. Manda um WhatsApp aqui para a rádio, 319-8308-5976. Nós queremos te ouvir. E este é um programa especial dedicado aí aos 15 anos da Lei Maria da Penha. E a nossa convidada hoje para este quadro é a promotora Sara Gama, ela que é uma ativista do movimento feminista, do movimento de mulheres, é uma grande amiga aqui que está atuante nessa luta. Ela é conterrânea, da minha terrinha, Taperoá. Um beijo para nossas amigas de Taperoá, nossa prefeita Kitty. E é importante que a gente, nesses 15 anos da lei, a gente discuta aí um pouquinho sobre os avanços, quais são esses desafios, quais são essas novas conquistas, como que a gente precisa se comportar ainda nessa conjuntura social que a cada dia, por mais que alguns especialistas e o pessoal da imprensa acha que a violência tem aumentado, mas não, as denúncias têm aumentado, porque antes elas eram domésticas e ficavam restritas ao lar. Então, doutora Sara, seja muito bem-vinda ao programa Corre com Rose Rosendo. É um prazer enorme tê-la aqui. Seja muito bem-vinda e se apresente ao nosso público. Pronto. Bom dia, Rose. Bom dia, ouvintes do Corre, com a minha grande amiga Rose Rosendo, uma pessoa que já participa dessa luta há muito tempo. São tantos embates, não é, Rose, que a gente tem se encontrado aí. Eu sou promotora de justiça e eu sou a titular da primeira promotoria especializada em violência contra a mulher do estado da Bahia. Atualmente também sou a coordenadora nacional da Comissão Permanente de Violência Doméstica, que congrega todo o Ministério Público brasileiro, e sou também a coordenadora do Comitê do Cadastro de Violência Doméstica do Conselho Nacional do Ministério Público. Vamos conversar um pouquinho, né, sobre esses 15 anos da Lei Maria da Penha, falar exatamente. Você vai ver, Rose, que você vai conversar com uma fã da lei, tá? Apaixonada da lei, você muito bem disse. Sou apaixonada. Eu também sou apaixonada pela lei. Ela é uma lei que para mim, eu considero um verdadeiro divisor de águas na vida das mulheres nesse país, né? É uma lei que é considerada pela ONU das 3 melhores do mundo e que, efetivamente, ela traz inovações que mexeram com o cotidiano das nossas mulheres. Ela traz realmente uma perspectiva diferente de como é que era encarada a violência contra a mulher antes e como a gente encara atualmente. Então, é um marco histórico e que merece, sim, essa comemoração, merece todos os aplausos, por todas as dificuldades que nós enfrentamos ainda. Eu vejo que a gente ainda tem muito que caminhar, sem dúvida alguma. Aliás, todos os direitos das mulheres são assim, não é? Uhum. É arrancado na unha. Ainda bem que a gente deixa as unhas grandes para poder pincar as unhas com muita vontade e buscar os nossos direitos. Porque Nós não somos faz nada muito resilientes, a gente não se entrega facilmente, não. Não. E nada vem para a gente de graça, não cai no nosso colo de graça. A própria Lei Maria da Penha, ela vem de uma punição, né, que o país recebe por não cumprir o dever de casa a partir do momento em que ele era signatário de vários tratados internacionais, se comprometendo a combater a violência contra a mulher e não cumpria. Então, Maria da Penha fez esse favor para nós de trazer a lume uma situação que ela vivenciou e que, com toda certeza, haviam muitas outras mulheres vivenciando. Né? Então, a gente caminha desse jeito. A lei, ela trouxe à tona aquilo que durante muito tempo ficava silenciado dentro dos lares, né? Deu autonomia e deu voz às mulheres para dar o grito, né? E hoje, por mais que algumas pessoas, né, digam, mas mesmo com a lei, a violência aumentou. Claro, não aumentou a violência, aumentou as denúncias. E é isso que precisa, né, doutora, ser sempre enfatizado. A lei, ela trouxe a possibilidade de que aquelas violências que eram... as pessoas, de alguma forma, não só permitiam, toleravam a violência, como contribuíam para ela, porque a partir do momento em que era colocado para a vítima, que ela não podia denunciar, que ruim com ele, pior sem ele, que quem é que vai cuidar da família? Não, as mulheres eram tidas como as responsáveis pela manutenção da família, né? Então, você vai destruir sua família,
como vai ser dos seus filhos. Então, assim, era uma carga muito pesada que era colocada sobre os ombros das mulheres e que fazia com que elas se retraíssem na hora das denúncias, né? Muitas sofreram até a morte. E hoje em dia a gente já não vê isso. Então, Rose, quando me pergunta se Sara aumentou a violência contra a mulher, com todo o amparato que a lei trouxe, eu digo o seguinte: eu acho que a violência, de uma forma geral, ela teve um aumento. A violência geral, a violência urbana, a violência infanto-juvenil, a violência contra idosos, a violência contra animais, de uma maneira geral, o mundo está um tanto quanto mais violento. E é lógico que a violência que acontece dentro dos lares, ela vem a reboque disso aí. Mas, por outro lado, quando a gente tem um número enorme, quando a gente chega a ter, né, em termos estatísticos, a gente vê que em todos os tribunais do país, as varas mais abarrotadas de processos são as varas de violência doméstica, significa que a gente conseguiu, sim, fazer com que as mulheres entendessem que elas estão sendo vítimas e que elas precisam denunciar. Isso, para mim, é muito positivo. Importante. E assim, esse ano também a gente teve uma outra lei que fortalece, né, a Lei Maria da Penha. E a cada ano a gente vê o legislador pensando leis que fortalecem isso. A gente teve a lei do feminicídio, agora a lei que considera a violência psicológica, que é uma das violências mais difícil de identificar, né? Porque é a primeira que começa, né? A violência psicológica e a violência moral são os dois tipos de violência que primeiro se estabelece na relação. Né? E como é que essa nova lei vem fortalecer, né, as mulheres nesse momento, doutora? Veja só, por incrível que pareça, nós estamos vivendo um momento de exceção, que é a pandemia, o isolamento social, muito desemprego, muitas restrições, e nós todos estamos acompanhando os noticiários que mostrando que houve um aumento, né, da violência contra a mulher nesse período. Se a gente analisar que existem 4 fatores de risco que estão presentes agora nesse momento de pandemia, que é o isolamento, é um fator de risco, o isolamento dessa vítima, o desemprego é um fator de risco, porque gera uma tensão maior dentro das relações, o comportamento controlador daquele agressor, que ele fica exacerbado a partir do momento em que ele já não tem aquela válvula de escape de sair, de ter o contato social com os amigos, de ter o contato com os colegas de trabalho, então ele fica ainda mais controlador, ou seja, aumenta mais ainda esse risco. E o fato de que essa mulher ela está completamente vulnerável, né, diante aquela pessoa que está no mesmo ambiente. Se a gente analisar que o IBGE fala que a média parece se eu não me engano, essa última pesquisa já tem, sei lá, talvez uns 10 anos, mostra que a média dos lares brasileiros, eles têm, em média, 2 cômodos. Então, para pensar, né? Essa mulher está confinada com essa pessoa, e isso realmente potencializa a agressão. Por outro lado, Rose, nós tivemos grandes avanços durante a pandemia, né? Eu estou entusiasmada com várias alterações legislativas que vieram já a galope da pandemia. Por exemplo, vou contar. A Lei 13.984 estabelece a obrigatoriedade dos agressores que respondem à medida protetiva de participar de grupos reflexivos e de serem acompanhados por psicólogos. Gente, isso é uma coisa sensacional, tá? Isso é você pegar aquele indivíduo que normalmente não tem passagem pela polícia, é um cidadão comum, é o cidadão que está na convivência conosco na sociedade, que está nos clubes, que está nos estádios de futebol, que está no transporte público. Esse cidadão, ele é um cidadão que é trabalhador, que é tudo mais, porém, ele foi criado no contexto de subjugar aquela mulher que esteja ao lado dele. Entendeu? Ele foi fomentado desde o início, desde a infância, a fazer isso. Então, essa pessoa vai ter a oportunidade de repensar e de não cometer erros parecidos, seja com a própria companheira, seja com qualquer outra mulher com quem ele venha a se relacionar. Então, essa é uma lei que eu acho muito bacana. Veio a Lei 14.022, que estabeleceu, diante da situação da dificuldade de acesso das mulheres ao sistema de segurança pública e de justiça, estabeleceu coisas do tipo intimações online, né? A gente poder fazer dentro o critério que existe dentro do Código de Processo das citações, das intimações, poder fazer isso através de meios eletrônicos. Isso veio com a Lei 14.022, e que eu acredito, inclusive, que mesmo depois da pandemia, muita coisa vai ficar, porque traz uma eficácia e uma rapidez maior.
Temos também a lei que eu sou absolutamente apaixonada, que é a Lei 14.149, que trouxe para a gente, Rose, o Formulário Nacional do Risco, né? Esse instrumento, que é um instrumento que vai ser, que agora, a partir do momento em que ele se tornou lei, em 5 de maio de 2021, ele está disponível para toda a rede, e esse formulário ele é uma espécie de um PET scan da violência, né? Então, ele vai trazer para o operador do direito, para o juiz que vai determinar as medidas protetivas, ele vai trazer um diagnóstico real do que está acontecendo. Porque muitas vezes, e você sabe disso, você lida com muitas mulheres, as mulheres, às vezes, elas têm a tendência de minimizar o que está acontecendo. Sim. Né? Então, ela vai dizer assim para a gente, olha, doutora, ele puxou uma faca para mim, me ameaçou, mas ele não é capaz de fazer isso. Então, veja bem, ele me ela ama. Não sabe, ele me ama. Ela talvez não saiba, mas as estatísticas que nós temos, e isso vem do direito comparado, mostra que quando a mulher é ameaçada com a arma, ela tem 20 vezes mais chance de ser morta. Tá? Então, às vezes, a vítima ela não sabe disso. E esse formulário ele vai trazer esse diagnóstico, porque enquanto ela, envolvida emocionalmente, vai trazer para nós a situação fática, nós vamos trazer para ela a realidade, mostrando a ela o que é que pode acontecer, que ela está correndo, né? O perigo que ela está correndo, e aí o juiz, na hora que ele vai lá determinar uma medida protetiva, ele vai dizer, epa, isso aqui é caso de decretar a preventiva desse cabra, entendeu? Ou então, não é tão grave, eu vou afastá-lo, ou é uma busca e apreensão de uma arma, enfim. O diagnóstico vai ser dado por esse formulário, e isso vai ser muito, muito rico na nossa atuação. Eu acredito que dentro de pouco tempo a gente vai ter uma redução real, porque as decisões, Rose, elas param de ser tão subjetivas, né? A gente já vai ter um critério mais objetivo para lidar com essa vítima. Então, foram várias alterações. Essa que você acabou de falar, da tipificação da violência psicológica. Você foi certíssima. É a primeira que se pratica, né? É aquela violência que vai minando a autoestima da mulher, que vai diminuindo a confiança que ela tem em si própria, que vai afastando ela das possíveis nichos de socorro, como amigos, como parentes. E essa violência, até então, a gente não tinha um tipo penal. Vai murchando, né, doutora? Aquela dita flor que nós somos, né? A flor que gostam de nos dar em algumas épocas, a gente gosta de receber, mas a gente gosta também de respeito. Essa flor vai murchando com a violência psicológica. Lógico, vai e chega ao ponto dela, muitas delas, como eu falo, né? Quando ela chega e diz assim, não, eu não sou vítima. Às vezes você vê se está claro que ela se não apanhar, se não tiver uma violência física, ela não se entende como vítima, porque, na verdade, a violência psicológica ela é muito mais grave e muito mais difícil de curar, inclusive, né? Às vezes você precisa de anos de terapia para lidar com a síndrome do pânico, com o estresse, com várias doenças de cunho emocional e psicológico que se instalam após você se tornar vítima desse tipo de violência. Essa lei, inclusive, trouxe também uma outra coisa, porque ela torna o 147, que é a ameaça, quando ela colocou lá o 147, parágrafo 13, aliás, 13, é o quê? Aquela violência que se pratica contra a mulher pelo fato dela ser mulher. Esse mesmo contexto, Rose, que tem lá no feminicídio. E a gente sabe que as mulheres sofrem determinados crimes por serem mulheres unicamente. Entendeu? Não é porque fizeram algumas relações, né, alguns tons de fala são pautados nessa subordinação, nesse patriarcado que o homem acha da superioridade masculina, que pode falar com qualquer mulher, que ele não falaria no mesmo nível com outro homem. Aliás, a gente está com exemplo aí, A gente está com exemplo hoje, né? Aqui na nossa imprensa na Bahia, que é bem nesse nível aí. O machismo masculino pesa aí, né? E é muito forte. Conta para os ouvintes aí, porque tem muita gente... Aqui hoje, a gente está gravando o programa e na segunda-feira, na terça-feira, o secretário de Saúde do Estado da Bahia pediu a exoneração do cargo, porque no final de semana ele agrediu verbalmente e pelas redes sociais uma mulher chefe de cozinha. Então, ou seja,
a gente não pode se calar em qualquer tipo de violência, quer seja dentro do lar, quer seja fora do lar, qualquer violência contra a mulher, baseada nessa perspectiva aí que a nossa promotora está trazendo, na questão do gênero, por ser mulher, precisa sim ser denunciada, e o nosso secretário de saúde, né, que é o Fábio Vilas Boas, perdeu o cargo porque foi machista, né, porque foi preconceituoso e violento com uma mulher. Misógino, né? Misógino, isso. Termos assim inacreditáveis, porque foi contrariado. De uma autoridade pública. Pois é, o que a gente vê dentro das relações privadas é exatamente isso. Eu, às vezes, recebo a vítima, que ela sofre uma violência, e eu pergunto, o que aconteceu? Vocês brigaram por qual motivo? Ah, doutora, porque eu pintei a unha de vermelho. Ah, porque é incrível, né? Mas acontece. Ah, porque eu fui fazer a comida e ficou salgada, e ele ficou contrariado com isso e me agrediu. Então, assim, se a mulher foge daquele padrão que determinados homens e que a própria sociedade impõe, ela apanha, ela é vítima de violência. E acredite, Rose, eu já ouvi de homens que eles estão educando as suas companheiras, eles estão lidando com aqueles excessos que aquela mulher tem, e que aquilo ele faz por amor, né? Porque ele a ama, então ele quer que ela se comporte de uma forma adequada, de uma forma que não seja criticada. Então, é um sentimento de posse inacreditável, mas que infelizmente ainda existe. É a forma que a nossa sociedade culturalmente criam meninos e meninas, né? As relações de gênero que precisavam ser tratadas e ensinadas nas escolas, mas a gente tem um contexto totalmente distorcido do que é isso, e a gente só vem aí reforçando cada vez mais esse machismo, essas relações de subordinação, esse patriarcado. Doutora, a gente está chegando para o finalzinho do nosso programa, eu queria que a senhora falasse... É rápido, né? Não acredito. Muito rápido. Que a senhora falasse um pouquinho dos desafios e onde uma vítima de violência que está aqui nos ouvindo, que porventura essa nosso bate-papo despertou nela, eu estou passando por um processo de violência, que ela pode buscar ajuda. Veja só, nós temos já, né, dentro da rede de atendimento à mulher, temos muitas portas. Embora a grande maioria, e há pesquisas que mostram isso, a grande maioria elas acorrem às delegacias de polícia como a primeira porta, mas existem os postos de saúde, existem os CRAs, os CREAs, todos esses aparelhos, eles estão direcionados também para dar amparo à mulher. Porque nem todos os lugares, nem todos os 5.570 municípios, você vai encontrar uma delegacia especializada, um Ministério Público voltado a isso, uma defensoria. Então, assim, a porta que você bateu, qual é a minha orientação hoje, principalmente hoje, que a gente está em vigor a Lei 14.149. Você entrou no posto de saúde porque você sofreu algum tipo de coisa, ele apertou seu braço, você quebrou, ele chutou, sei lá, tem 1000 coisas, né? Então, digamos que a primeira porta seja o posto de saúde, vai lá e pede o formulário, tá? Porque ele vai ser preenchido e vai ser direcionado para o judiciário. Obrigatoriamente, o juiz vai ter que tomar uma providência em relação a você. Ah, não, então eu não fui para o posto de saúde, ele não me bateu, ele não fez nada disso, ele me xingou, me ameaçou, e eu saí correndo, eu fui parar no CRES, no CRAS, no CRAM, onde houver, pedir socorro, também peço o formulário. Hoje em dia, Rose, o formulário ele vai ser uma ponte para nós. Caso não aconteça isso, o caso de flagrante, você também, amigas, mulheres e homens também, gente, homem precisa estar nesse contexto. Vocês estão sabendo que sua amiga, sua vizinha está sofrendo uma violência nesse momento? Liga para o número 100, é anônimo. Você vai acionar a polícia militar, que tem por obrigação ir lá, ver o que está acontecendo, né? Inclusive prender o agressor em flagrante. Ah, não aconteceu flagrante, eu estou sabendo disso porque eu conheço uma amiga que sofre, ele prende ela em casa, ele tira o dinheiro dela, etc. É violência, diz que é 180. Ou seja, a gente tem muitos canais, tá? A gente hoje dispõe dos canais. O que a gente não pode, gente, é fechar os olhos, dizer que não está vendo, fazer de conta que não. Aquela velha história de que eu não vou me meter, que é briga de casal, é uma coisa íntima. Não é. O que está acontecendo ali é crime, e crime é de interesse público. Interessa a todos nós, tá bom? Interessa a todos. O que eles fazem na intimidade deles, a forma como namoram,
como se amam, realmente não nos interessa. Mas no momento em que há um crime, é interesse da gente, sim, porque enquanto sociedade, nós não iremos evoluir quando a mulher estiver sendo subjugada. Qualquer mulher, tá? Qualquer mulher. Na esfera pública ou na esfera privada, tá? Isso aí. Esse é o meu recado. Perfeito, doutora. E você, que sabe de alguma situação, de alguma mulher, e não fala, que se cala, que acha que ainda, né, o mito que briga de marido e mulher não mete a colher, você está sendo omisso e você pode se tornar cúmplice de um feminicídio, porque você se calou diante de uma situação de violência. Então, vamos denunciar qualquer tipo de forma de violência contra as mulheres, vamos aí celebrar a Lei Maria da Penha, porque são 15 anos que a nossa menina está ficando mocinha, mas que ainda precisa avançar muito na nossa sociedade para que possamos ter uma sociedade mais igualitária. Doutora Sara, muito obrigada pela sua participação. O espaço está aberto sempre que a senhora quiser voltar. A rádio é uma rádio nacional e com repercussão em outros países. A gente tem ouvido nos Estados Unidos, Israel, Argentina. Então, o espaço está aberto sempre que a senhora quiser voltar, porque a gente precisa cada vez mais informar as nossas mulheres para que possam prevenir e a gente evitar aí a violência, o feminicídio, certo? Então, você que está aí... Muito obrigada. Nós que agradecemos e deixamos o espaço aberto para sempre que quiser voltar. E você que está nos ouvindo, fica ligadinho aí na nossa programação, porque eu vou ali e volto já com Qual é o Seu Corre. Até a próxima semana com o programa O Corre, com Rose Rosendo, Economia e Negócio.